Recentemente eu fiz um vídeo para vocês explicando os motivos de Bolsonaro ficar tão apavorado com as investigações do caso Marielle. Porque essas investigações podem acabar tropeçando em regiões que a família Bolsonaro possui segredos obscuros, principalmente envolvendo aquisição de imóveis. E recentemente foi divulgado um cheque fantasma do Flávio Bolsonaro obtido pelas investigações na época das rachadinhas, sendo que esse cheque possivelmente foi utilizado para a aquisição de imóveis via lavagem de dinheiro. Esse é o problema do caso Marielle. Ela pode demonstrar as relações da família Bolsonaro, mas principalmente de Flávio, com lavagem de dinheiro para aquisição de imóveis e relação com milicianos do Rio de Janeiro. Coloque nos comentários até quando Marielle Franco vai continuar assombrando a família Bolsonaro. Esse é o medo de Bolsonaro ou tem mais alguma coisa? Deixe seu like se você espera que o Flávio e o Bolsonaro sejam presos e se inscreva no canal. Esse cheque fantasma do Flávio Bolsonaro foi descoberto pelo Rodrigo Rangel do Metrópolis. Esse é um cheque de 2008 que foi obtido pelos investigadores na época que as investigações a respeito das rachadinhas estavam ocorrendo. Existe a suspeita que esse cheque tenha sido utilizado para a aquisição de um andar inteiro de um prédio comercial na Barra da Tijuca pelo Flávio Bolsonaro. E todas essas salas comerciais, depois da aquisição, já foram vendidas pelo Flávio. E as pessoas nem sabiam que aquelas lojas eram do Flávio Bolsonaro. Só que aí tem um lance, o Flávio, ele deu esse cheque no valor de R$200 mil, só que a assinatura dele não era a assinatura oficial. Então, se a empresa que estava comercializando as salas comerciais depositasse o cheque no banco, o cheque não teria validade, porque a assinatura era diferente. Então serviu como uma espécie de calção para que o Flávio Bolsonaro depois pudesse comprar essas salas com o dinheiro vivo. Dinheiro possivelmente vindo das rachadinhas, porque existe a suspeita que a família Bolsonaro lavava o dinheiro das rachadinhas comprando imóveis. Temos que lembrar de uma reportagem do UOL de 2022 que deixou o Bolsonaro assim de cabelo em pé. Naquela reportagem foi revelado vários imóveis. Mas quando eu falo vários, são dezenas de imóveis que foram adquiridos por Bolsonaro e seus familiares com dinheiro vivo. Sempre fazendo operações comerciais, aquisição de casas, salas comerciais em dinheiro espécie. Por quê? Porque quando você faz com dinheiro vivo, há uma dificuldade de você rastrear a origem do dinheiro. Quando você faz com operação com cheque, com cartão, o Banco Central e os órgãos de fiscalização conseguem rastrear a origem desse dinheiro mais fácil. Só que dinheiro vivo não dá para saber. E por isso que muitos dos escândalos de corrupção são feitos com dinheiro em espécie. Naquela época, alguns imóveis não puderam nem ser identificados da forma como eles foram comprados. E a reportagem do UOL identificou 3 núcleos desse esquema de compra de imóveis: Bolsonaro e suas esposas e ex-esposas, familiares do Bolsonaro no interior de São Paulo e os filhos do presidente, Carlos, Eduardo e também o próprio Flávio. Então perceba que há essa situação envolvendo imóveis, até mesmo, pessoal, nós temos que lembrar que foi divulgado recentemente pelo Metrópolis, o mesmo site que anunciou esse cheque fantasma do Flávio Bolsonaro, que o esquema mais cabeludo, a revelação mais cabeluda do Mauro Cid ainda não veio a público. E essa revelação cabeluda envolveria lavagem de dinheiro para aquisição de imóveis nos Estados Unidos. É por isso que eu falo para vocês, e já expliquei, que o Bolsonaro ele teme as investigações do caso Marielle Franco. Não pelo fato dele estar envolvido, porque os principais suspeitos de serem os mandantes são os integrantes da família Brazão, o Domingos Brazão. Esse Domingos Brazão possui como seu reduto Rio das Pedras. E aí, Rio das Pedras é onde havia o Capitão Adriano. Então as investigações elas podem tropeçar lá por Rio das Pedras, encontrando relações da milícia da região com a família Bolsonaro. Isso que deixa o Bolsonaro extremamente apavorado, porque é lá em Rio das Pedras que existem situações obscuras, até mesmo com aquisições de imóveis, empreendimentos comerciais pela família Bolsonaro, mas principalmente de Flávio Bolsonaro. Esse é o medo do Bolsonaro, que as investigações revelem não somente compras de imóveis ilegais com lavagem de dinheiro, mas a relação da família com a milícia.
Porque Rio das Pedras era o reduto do capitão Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto numa operação policial na Bahia em 2020. O Adriano ele era muito próximo do Flávio Bolsonaro. O Adriano estava preso e o Flávio Bolsonaro o condecorou. O ex-marido da ex-esposa do Adriano da Nóbrega falou em depoimento que o Adriano ele tinha um império em Rio das Pedras. Aproximadamente 300 imóveis eram do Adriano da Nóbrega lá em Rio das Pedras. Então ele era um magnata imobiliário daquela região. Duas contas, aí começa o quiprocó todo. Duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro via Fabrício Queiroz das rachadinhas do gabinete do Flávio. O jornal É o País trouxe uma reportagem lá de 2020, por aí, pelo Intercept Brasil, mostrando que o Flávio Bolsonaro tinha alguns imóveis em Rio das Pedras, que eles usavam uma construtora, e é uma construtora, obviamente, se ele está relacionado com o Adriano da Nóbrega, há uma possibilidade de relação forte com milícias lá em Rio das Pedras. Então, esse dinheiro da rachadinha poderia ser usado para a lavagem em imóveis em Rio das Pedras em outras regiões do Rio de Janeiro. Então, se você começar a escrutinar isso, começar a elucidar esses pontos, você pode chegar até a relação da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. E esse é o grande temor do Bolsonaro, porque se você tem lavagem de dinheiro com imóveis, beleza. É um crime do colarinho branco, um crime de corrupção, mas não um crime comum como uma relação direta com as milícias do Rio de Janeiro. Tanto que o jornal É o País também falou que esses lucros obtidos com esses imóveis da parceria Flávio e Adriano da Nóbrega eram depositados na conta do Flávio via Adriano da Nóbrega por intermédio do Fabrício Queiroz. Então não é uma relação simplesmente de cabo eleitoral do Adriano. Havia uma relação próxima, uma relação muito intrínseca. E as investigações do caso Marielle, agora federalizadas, passam por Rio das Pedras, ou passarão por Rio das Pedras, podendo elucidar toda a situação envolvendo Flávio, Adriano, milícias, compra de imóveis, lavagem de dinheiro, que está aí fervilhando. Outro problema para o Flávio são as gravações do Frederic Vassef, que estão em posse agora da Polícia Federal. O celular do Frederic Vassef, no âmbito do escândalo das joias, foi apreendido. Na verdade, foram apreendidos porque eram 4 aparelhos. Esses celulares possuíam conversas, têm o potencial, né, de ter conversas das mais cabeludas possíveis envolvendo Fred Vassef, o Fabrício Queiroz, porque o Queiroz ficou refugiado ou foragido na casa do Frederic Vassef. O Fred Vassef era o advogado do Flávio. O que ele sabia sobre a relação do Flávio com o Adriano? Só os celulares poderão mostrar. Aí que está todo o quiprocó, aí que está o medo do Bolsonaro e cada vez mais nós temos elementos que mostram para esse esquema de lavagem de dinheiro da família Bolsonaro com compra de imóveis envolvendo milicianos, no caso o capitão Adriano da Nóbrega.